Boa noite, irmãos. É um prazer recebê-los em nossa casa. Nós queremos juntos celebrar o nome do Senhor nessa noite. Eu gostaria de convidar cada um de vocês a se colocar de pé neste momento. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo aniversário da nossa igreja, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na casa dEle. Vamos declarar o quanto o Senhor é bom, tem sido bom em nossas vidas, tem derramado da Tua unção sobre nós, tem cuidado dessa igreja. E o Senhor continua fazendo a obra nas nossas vidas, amém? Através de nós. Vamos abaixar as nossas cabeças neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite, te louvamos, ó Deus, porque hoje é um dia de festa. Nós celebramos ao Senhor, nós agradecemos o Teu nome, o Senhor, que é o Senhor dono desta igreja, o Senhor dos exércitos, ó Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, com nossos corações alegres nesta noite, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, o privilégio que temos de celebrar mais um ano de vida desta igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque alguns anos atrás, pessoas, ó Deus, mobilizadas pelo Teu Espírito, ó Deus, se juntaram e, ó Deus, começaram esta obra aqui neste lugar. E hoje, Senhor, nós podemos estar aqui presentes para te adorar, nesta casa chamada Casa de Oração. Nós te agradecemos, ó Deus, e queremos prestar um culto ao Senhor de gratidão, com nossos corações gratos, nossos corações totalmente envolvidos na Tua presença neste momento. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe neste lugar, e que nesta noite possamos te adorar, bendizer o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu és bom, e a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
Deus é muito bom, né? Amém? Glória a Deus. Ele é tão bom que está nos dando a oportunidade de adorá-lo hoje, não é verdade? Nós levantamos pela manhã, estamos até agora aqui vivos, respirando para a glória do Senhor. E comemorando 75 anos de existência desta igreja. E nós glorificamos ao Senhor por isso. Os irmãos estão vendo aí, hoje aqui dentro está quase tudo novo. Painel, fizemos essa semana, a textura aqui na frente, trocamos os bancos, e glória a Deus por isso, né, para que a gente pudesse estar aqui celebrando os 75 anos de nossa igreja. E eu quero agradecer a Deus por isso, lendo o Salmo de número 150, Salmo de número 150, diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Nós precisamos, né? Nós sentimos a necessidade de adorar o Senhor. E nós precisamos querer adorar o Senhor. O salmista aqui, ele nos chama essa atenção para adorá-lo, porque nós respiramos. E porque nós respiramos, nós precisamos adorar o Senhor. E nós vamos cantar o hino de número 385 do nosso cantor cristão. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar ao Senhor através deste hino. Ele diz assim: vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Amém? Vamos louvar o Senhor. Os irmãos, vamos nos colocar em pé para nós cantarmos? Só um minutinho, cadê a irmã Ana? Vem ajudar a gente aqui, irmã Ana, por favor. Vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Deus, o nosso eterno Pai, santo, santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltemos nosso Deus, santo, santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor.
seja nosso Deus e Pai exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém? Vou aproveitar, pedir para a irmã Ana que está aqui à frente, já orar, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre a vida da nossa igreja. Senhor, nós agradecemos a Ti pelas bênçãos recebidas neste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, porque grandes são as lutas, porém maiores são as vitórias. O Senhor tem dado vitória ao teu povo que aqui se reúne, nós te agradecemos. Agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos na vida da tua igreja. Obrigada pelo crescimento que o Senhor tem dado a cada dia, a cada ano. Que o Senhor conserve esta igreja, Senhor, nos teus caminhos, em busca, Senhor, de mais pessoas, de mais almas sedentas por Ti. Que pessoas se acheguem neste lugar e sintam a Tua presença, porque aqui nós adoramos a um Deus verdadeiro, um Deus único, que é digno de louvor e glória. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida da Tua igreja, pela vida do nosso pastor, pela vida de cada membro e também pela vida das pessoas que vieram celebrar conosco nesta noite. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Joane, você pode ler aqui um negocinho para nós? Que a Joane lê bem. Ela vai ler para nós. Não sei se você preparou alguma coisa para passar aí. Não, né? Você falou que ia ver. Hã? Tem o vídeo? Mas ela vai ler primeiro aqui, irmãos. Eu coloquei no boletim um breve histórico da nossa igreja, né? E ela vai estar lendo para nós. Agosto é o mês do aniversário de nossa igreja. Estaremos completando 75 anos de existência nessa cidade. Uma curiosidade que talvez você não saiba: nossa igreja é mais velha que nossa cidade 1 ano, mas ela já existia em sua célula embrionária na casa dos irmãos Joaquim Pereira da Costa e Aurora Pereira, que começaram a realizar cultos de adoração e estudo da palavra em sua casa, mais ou menos no ano de 1941. Em 24 de agosto de 1946, às 20 horas, foi feita a primeira assembleia de formação da Congregação Batista de Adamantina pela Igreja Batista de Lucélia. Mas foi no dia 25 o primeiro culto como congregação, como encontrado em nossos registros. Em 15 de agosto de 1948, foi feito o concílio de exame para que a mesma pudesse deixar de ser congregação e tornar-se uma igreja independente, com 51 membros em seu registro. Nestes 75 anos, passaram pela igreja cerca de 10 pastores, mas quero ressaltar 2. O primeiro, pastor Emils Veidems, Emes, que pastoreou nessa igreja desde sua organização de 15 de agosto de 1948 a 30 de dezembro de 1956, que recebe uma homenagem em forma de um quadro com sua foto, pendurado em uma parede em forma de gratidão ao amado pastor. O segundo pastor que eu quero citar é o pastor Alex. Veio do Rio de Janeiro com sua família no início do ano de 2000. Sua esposa Leninha, suas filhas Maiara e Natália e seu filho Tiago. Foi consagrado ao ministério pastoral nessa igreja em 29 de junho de 2002, onde permaneceu exercendo o ministério de pastor auxiliar e pastor da congregação do Jardim Adamantina até dezembro de 2003, retornando a essa igreja como pastor titular, tomando posse no dia 18 de fevereiro de 2014,
completando 9 anos e 6 meses no exercício ministerial dessa igreja. Dessa igreja saíram 2 pastores, Daniel Neves e Marcelo Vasconcelos Babeto. Até o dia de hoje, a igreja tem desempenhado seu papel como propagadora do evangelho nessa cidade. Sigamos e prossigamos rumo à carreira que nos está proposta, pois temos a rodear-nos uma imensa nuvem de testemunha. Hebreus 12, 1. Obrigado, Jô. Irmãos, eu pedi para que ela lesse aqui, principalmente a questão da homenagem que a igreja, na época, 1956, fez ao pastor. Eu gostaria que a irmã Joane colocasse um pedacinho da ata, onde foi falado sobre isso, né, que diz assim: a igreja resolveu unanimemente lançar na ata um voto de agradecimento e reconhecimento ao pastor Emílio, né, mas é Emílio Weidmann, pelo serviço prestado à igreja, pois não tem poupado suas forças para o desenvolvimento da mesma, e resolve adquirir uma fotografia do pastor e colocá-lo na parede, como homenagem ao pastor, fundador dessa igreja, sendo pastor da mesma por mais de 9 anos. Irmãos, eu achei esse quadro. Está aqui. Esse quadro ele estava jogado lá em cima, né? E eu peguei ele, guardei, aí depois sumiu de novo. Aí a irmã Leni achou de novo, né? Eu falei: irmã, me dá esse quadro aqui. Esse quadro tem uma promessa, né? Foi posto na ata, uma homenagem a esse pastor, que auxiliou essa igreja, né? Parece por 8 anos e meio, 9 anos, está ali 9 anos, né? Ou quase 9 anos. E a promessa era que esse quadro estivesse numa parede, pendurado ali. Foi o primeiro pastor da igreja. Acho que isso aqui é a história da igreja. Mas eu acho que esse quadro não está muito legal. Eu pedi para reformá-lo, né? Esse aqui é o pastor Emils, né? Pastor Weidmann. Ele foi o primeiro pastor dessa igreja. Então eu falei: eu vou reformular esse quadro e vou pendurar na parede, né? Porque é uma história, é a história da igreja. E esse pastor faz parte da história da igreja. Foi o primeiro, né? Então, aqui está. Nós estaremos pendurando ali no gabinete pastoral, né, em homenagem a esse pastor. Eu procurei na internet familiares, mas eu não consegui achar. Eu achei um Weidmann, mas lá nos Estados Unidos. E era um pequenininho, uma criança. Eu não consegui nem conversar com ele. Então, se os irmãos conhecer alguém, né, da família, os irmãos me falam, tá bom? Eu vou colocar isso aqui ali, depois a gente pendura. Eu penso que a Bíblia diz: quem honra, honra. Não é verdade? E ele, não sei se ele está vivo ainda ou não, mas eu acho que não, né? Mas vai que, né? Não sei. Mas ele será honrado para a glória do Senhor. Amém? E nós vamos continuar louvando ao Senhor. Quero chamar aqui a gente não vai, o nosso segundo tenor está ruim da voz, está lá atrás, ó. Mas nós estaremos adorando o Senhor. A Maiara estará, na verdade, a gente vai estar cantando com a Maiara, né? Ela pediu para que a gente cantasse essa música com ela. Morada. Nós somos morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. Paulo fala na sua carta de Paulo aos Efésios que nós fomos selados para o dia da redenção pelo Espírito Santo. Por isso nós somos moradas do Espírito. Amém?
Na janela eu vejo o céu lá fora, vem a chuva, de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil, preciso de reparos, preciso de cuidado, habita em mim. Sei que é tarde, mas fica mais um pouco. Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo, estou fechado, mas só tu tens a chave que tira o pecado. Habita em mim. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu, o Senhor me visitou, hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu, o Senhor me visitou, hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu, o Senhor me visitou, e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu, o Senhor me visitou, e hoje sou sua morada. Amanhece. Amém. Glória a Deus, né? E nós vamos continuar louvando ao Senhor, mas antes eu quero apresentar as igrejas que estão aqui.
primeiro que eu veio aqui, né, em Núbia Paulista, em Núbia não, Flórida, pastor Aguinaldo, família, os irmãos de Flórida, por favor, fiquem em pé. Aí, que bênção. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos, Deus abençoe. Pode sentar. Inúbia Paulista. Amém. Sejam bem-vindos. Lucélia, mãe desta igreja. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos. Sejam bem-vindos. Lucélia é a igreja mãe desta igreja, né? Não sei se os irmãos sabiam disso. Sabia, né? Que bênção. Deixa eu ver aqui. Marília. Segunda de Marília, né? Terceira de Marília. Deus abençoe, irmãos. Deixa eu ver aqui. Quadrangular. Irmãos, fiquem em pé para a gente conhecer, igreja conhecer. Que bom, sejam bem-vindos, tá bom? Irmã do irmão Eduardo, né? E os irmãos. Deixa eu ver quem mais aqui. Comunidade evangélica, né? Cristã. Coloque em pé para a igreja conhecer. Que bom, sejam bem-vindos. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos. Deixa eu ver quem mais. Vamos lá. Presbiteriana. Da cidade aqui. Não. PIB de Tupã. Amém. Deixa eu ver quem mais. Irmãos, está fugindo aqui as igrejas da minha cabeça. Bastos. Eu ia apresentar depois. Mas eu falei, não, Bastos, né? Para mim ela ia gritar, uhul. Alguma outra igreja nos visitando, irmãos? Vamos lá. Cedral. Parque Cedral de Prudente, né? Seja bem-vinda. Coloque em pé para a igreja conhecer. Olha lá, ó. Como se nós não conhecêssemos, né? Marlon, Assembleia de Deus, Madureira. Madureira. Seja bem-vindo, Marlon. Deus abençoe, meu querido. Algum outro irmão, alguma outra igreja? Vamos lá. Coloque em pé aí e apresenta. Igreja Metodista. Obrigado, minha querida. Congregação Cristã, seja bem-vinda, tá bom? A Igreja Metodista, a irmã é a pastora, né? Eu só não lembro do nome da irmã. Pastora Débora, seja bem-vinda, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, juntamente com a irmã. Mais outra igreja, alguma outra igreja? Vamos lá. Tá aqui, ó, Pacaembu. Coloca em pé, Pacaembu. Igreja Batista Pacaembu. Obrigado, pastor. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Quem se falou? Quem falou aí o quê? Alguém falou alguma coisa aqui? Eu entendi falar alguma coisa aqui. Hã? Amor e cuidado. Levanta a mão. Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Mais alguma outra igreja representada aqui? Católica. Tem alguém da católica aqui? Seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E volte sempre. Mais alguém? Não? Então agora a igreja, eu não sei se eu peço para a igreja ficar em pé, se não peço, fico, né? Eu não gosto de pedir a igreja ficar em pé dia de sábado, não. Né? Mas vamos lá. Primeira igreja batista da Mantina. Tem bastante gente, glória a Deus. Tem mais um monte lá fora, ó, né? Que bênção. Vamos dizer para esses nossos irmãos, vamos lá, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? E nós vamos continuar louvando o Senhor com o ministério de louvor. Pastor não gosta, mas eu gosto. Vamos ficar em pé, irmãos, porque cantar sentado não dá. Nós vamos cantar sobre a graça do Senhor, a maravilhosa graça do Senhor que nos alcança. A graça do Senhor, a nossa salvação é a maior fonte da graça que nós recebemos, né? Receber a graça da salvação é uma bênção,
que o Senhor nos dá. É de graça, basta querermos. Vamos louvar ao Senhor, maravilhosa graça, com alegria, com muita alegria em nossos corações. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus,
Ele é o amado de nossas almas. Amém? Vamos declarar o nosso amor a Ele? Amado Senhor meu, incomparável é o nosso Deus.
Nosso último louvor, nós vamos continuar adorando o Senhor, dizendo a importância de Deus em nossas vidas. Ele é exaltado, para sempre exaltado é nosso Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? Se estamos aqui hoje, se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Ele tem sido nosso Senhor dia após dia, amém? Vamos continuar vivendo na dependência do Senhor. Como é bom podemos viver na dependência de Deus. Sem Ele nós não somos nada. Nós vamos declarar isso. Ele é exaltado, Ele é o Senhor. E para sempre eu vou louvar esse Deus maravilhoso. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei.
seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Podemos assentar, queridos. Quero perguntar, nós temos algum membro fundador desta igreja presente? Não, né? Netos. Sempre a irmã Ieda, né? A irmã Ieda é neto do irmão Antônio Joaquim, Joaquim, né? Joaquim e Aurora Pereira. Foram os fundadores dessa igreja. Sempre que a gente pergunta, só tem a irmã Ieda, né? Deus abençoe a irmã, né? A irmã faz parte da história da igreja por causa dos seus avós. Amém? Eu quero chamar o pastor José Eduardo. Na intimidade, o Zeca. Né? Ele aceitou de bom grado estar conosco aqui para estarmos juntos comemorando o aniversário da igreja, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero pedir ao pastor Eliezer, vem aqui à frente, pastor, está orando, colocando a vida do pastor Zeca diante do altar do Senhor. Pai querido, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, para te adorar, para exaltar, para agradecer ao Senhor por esta igreja. Amém. Queremos, ó Pai, agora ouvir a tua voz através do teu servo, que o teu Espírito Santo possa capacitá-lo para com ousadia e intrepidez estar entregando, ó Pai, a tua palavra, que nós possamos ser ouvintes e praticantes da tua palavra. Que o Senhor nos fale nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida nessa noite. Primeiramente, eu queria cumprimentar a Igreja Batista em Adamantina, PIB em Adamantina, pelo seu aniversário. 75 anos de presença, de história. Segundo, pela honra de poder compartilhar esse momento com essa igreja. E em terceiro, para mim, uma alegria poder voltar aqui depois de 10 anos. Não sei quantos estavam aqui há 10 anos atrás, eu preguei algumas vezes, acredito que até no aniversário da igreja, porque eu me lembro que era julho, agosto. Volto para cá um pouquinho maior de lado, um pouquinho com menos cabelo, um pouquinho mais enrugado, um pouquinho mais velho, mas 10 anos passaram muito, muito rápido. E para mim é uma honra poder reencontrar os irmãos, uma honra receber esse convite, uma honra poder estar aqui. Por vários motivos. Primeiro, porque essa igreja está aqui, pregando o Evangelho. Segundo, porque nós estamos aqui anunciando juntos o Evangelho. Terceiro, porque é sempre uma honra e um privilégio poder falar do Evangelho. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Mantenham-no aberta neste momento. 75 anos de igreja batista, de igreja evangélica, de igreja cristã em Adamantina. Neste final de semana, hoje, amanhã pela manhã e domingo à noite, nós falaremos sobre um tema: a igreja que prevalece. Esse é um assunto tão sério, tão relevante. Capricha na foto, porque a que vocês usaram é bem antiga. Pois você manda para mim, porque o pessoal usa aquela do Facebook, né? Aquela foto tem 10 anos também, né? Está antiga aquela foto. Esse assunto é tão importante que, quando eu fui para o seminário no ano de 2000,
começou-se a falar acerca das igrejas que estavam fechando suas portas na Europa, na América do Norte. E aquilo soava no Brasil como algo estranho. Como assim? O Brasil vivendo esse evangelho forte, crescente, igreja se multiplicando. Mas hoje no Brasil, já estamos experimentando este aspecto de igrejas que o nome que alguns chamam, que falam acerca da teologia, igrejas que estão no platô, que não crescem mais, igrejas que estão em decadência, que estão diminuindo. Para os irmãos terem ideia sobre esse assunto, a maior denominação americana, que é a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que possui 40 mil igrejas, ela projeta que nos próximos 10 anos, ao menos 1/3 dessas igrejas deixarão de existir, pelos mais variados motivos. Desde estar numa cidade que também está em decadência. Para vocês terem uma ideia, Bastos teve seu primeiro culto no ano de 1938. Em 53 ela fechou as portas da igreja. E aqui na região, muitas igrejas tiveram impacto por conta do êxodo rural, pessoas foram embora, igrejas perderam pessoas, né? A própria cidade, na região, a Livarpa, quantas pessoas não saíram, famílias inteiras. Naquela época a família não era essa coisa que é hoje, né? Pai, mãe, um filho. Família era pai, mãe, 15 filhos, 15 noras, 38 netos. Quando saía, meu chapa, abria uma igreja em outro lugar. Então, igrejas fecham por vários motivos. Eu tenho um rapaz que eu acompanho desde Jaguariúna, e hoje ele mora na Inglaterra. Eu continuo acompanhando ele num discipulado, na conversa, na amizade. E ele é brasileiro com sotaque inglês. Ele é pastor. Eu preciso encontrar uma igreja que adore a Cristo. E a gente ficou assim nessa conversa por anos, até que ele falou: agora tem uma igreja na Inglaterra onde eu posso adorar, uma igreja bíblica. Eu fico pensando, na Inglaterra foi o berço de missões do mundo. Por isso esse assunto hoje tem a ver comigo e com você que está aqui nessa noite. Você está em Efésios capítulo 4. Paulo chegou em Efésios, e está relatado isso em Atos 19. Ao chegar em Efésios, Paulo faz um reboliço, um movimento extraordinário naquela cidade. Existem relatos bíblicos acerca da maneira poderosa com que Deus agiu naquele lugar. Curas, milagres, conversões. E durante 3 anos, Paulo esteve em Éfeso, pregando o evangelho. Mas já naquele início de igreja, começou-se a aparecer as primeiras dificuldades que nos esperariam pelos próximos 2000 anos de igreja cristã. A divergência entre judeus e gentios, a questão entre pagãos e cristãos. É na cidade de Éfeso que Paulo vai encontrar a primeira barreira do evangelho, mas chegando lá também, não encontrou um lugar deserto. Já havia naquela cidade pessoas que entendiam Cristo Jesus como Senhor, chamados de convertidos ao caminho, o primeiro nome dos cristãos. Depois seria usado a palavra cristão. Mas eles ainda não tinham tido a compreensão total do evangelho, eram batizados no batismo de João, e este então é uma base do pano de fundo, que podemos resumir em 3 ideias sobre a igreja de Éfeso. Primeiro, uma questão de conflitos relacionais. Judeus e gentios, judeus e cristãos, cristãos e gentios, cristãos e pagãos, pagãos e cristãos, um conflito relacional.
Olha, passaram-se esses tempos e essa carta é tão relevante para nós porque conflitos relacionais permanecem entre nós. A falta de entendimento do Evangelho. Aqueles irmãos compreendiam, mas não o compreendiam totalmente. E terceiro, eles desconheciam a natureza da igreja. O que é a igreja? É por isso que Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, é conhecida como a carta magna da igreja de Cristo. A carta áurea sobre o corpo de Cristo. Quando nós a lemos, você perceberá que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala e nos apresenta a graça de Deus, a doutrina da graça. E nos capítulos de 3 a 6, ele aplica essa doutrina na prática. Isso nos aponta para que a vida cristã, doutrina e prática, teologia e vida estão totalmente conectados. Nós não podemos desprezar a teologia, a doutrina, o ensinamento, o estudo, o conhecimento da palavra, porque isso deve ser aplicado à nossa vida. E precisamos conhecer a Bíblia para aplicá-la de forma plena na realidade do nosso dia a dia. E por isso nós vamos hoje e amanhã conhecer um pouco melhor o capítulo 4 de Efésios. Convido você a acompanhar a leitura. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as justiças, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Paulo, ele aponta um tema central neste capítulo. Ele nos coloca no coração da igreja de Cristo. Ele não somente nos aponta, mas nos mostra como. Não apenas nos mostra como, mas nos mostra o que devemos ter, no que devemos crer para sermos uma igreja. Ele fala acerca da unidade. E uma igreja que prevalece
em primeiro lugar, na sua unidade. Igrejas que prevalecem, se mantêm por 75 anos, e talvez por 100 anos, e 150, e 200 anos, mas só permanecem e só prevalecem na unidade. Para que a igreja seja instrumento de Deus no mundo, é necessário que a igreja tenha unidade. O ponto central deste capítulo, obviamente, são os versos 4 e 6, quando ele diz: ó, somente um corpo, há só um espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Vamos conceituar a unidade, começando a entender um pouco melhor sobre ela. A unidade da igreja é a união espiritual dos redimidos, através da habitação do Espírito, que se manifesta no ajuntamento visível dos fiéis. Há um problema acerca da unidade que nós enfrentamos como igreja nos dias atuais, é porque nós estamos individualizando a fé. Nós começamos a entender que a espiritualidade ela é tão somente um ato individual. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que a nossa espiritualidade tem seu aspecto individual, mas ela é, acima de tudo, comunitária, basicamente por um motivo. Deus não chamou apenas você, Ele nos chamou. E quando Ele nos chamou de um nome: igreja. Igreja não é uma palavra individual. Ela nunca se refere a uma pessoa. Ela é uma palavra comunitária. Ajuntamento, separação do povo, congregação. E, queridos, nós somos batistas. E por essência nós somos uma congregação. Isso é unidade. A unidade ela é tão importante, que no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus, em sua oração sacerdotal, ele pede especialmente sobre isso. Capítulo 17, versos 20 e 21 do Evangelho de João: não peço somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam vitoriosos, a fim de que todos sejam super crentes, a fim de que todos sejam cantores gospel, a fim de que todos tenham algo maravilhoso. É isso que ele pede? A fim que todos sejam um. Jesus não está orando para mim, para você: olha, oro por meus irmãos, para que lá no futuro eles possam, cada um dos nossos filhos, ser. Ele podia ter orado. Você sabe que ele poderia, porque a oração permite que a gente peça qualquer coisa. Poderia, ó Senhor, que todos os irmãos da igreja de Batista lá em Adamantina tenham uma BMW em sua garagem. Ele poderia ter pedido: olha, Senhor, que todas as mulheres crentes nasçam, olha, elas tenham um marido maravilhoso. Ou, Senhor, que todos os maridos, todos os homens da igreja de Adamantina encontrem uma esposa maravilhosa. Ele estava tranquilo, não estaria pressionado, né? Mas ele não orou por isso. Ele não orou assim: Senhor, que a igreja seja ela gigantesca, ela tenha templos com colunas gigantescas, que ele seja imenso. Não foi por isso que ele orou. Que eles sejam um. Jesus não somente a unidade, uma oração especial de Jesus, mas a unidade, a maneira pela qual seremos reconhecidos. Olha, observe o verso 23 de João 17: eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Perceberam?
Não seremos reconhecidos pelo tamanho da igreja, pelo tamanho do templo, se a gente tem canal de TV, se estamos na mídia, se não estamos. Não é isso, meu irmão. A oração de Jesus é que a maneira pela qual o mundo vai reconhecer aquele é o meu povo, aquela é a minha presença física na terra, unidade. A unidade, ela é a própria essência da igreja. Quando Paulo diz assim aos Gálatas, capítulo 3, verso 28, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não tem essa na igreja cristã. Não tem questão étnica, não tem questão social, não tem questão política, não tem questão de gostos. Na igreja de Cristo, todos somos um. É uma oração de Jesus, é a maneira pelo qual o mundo nos reconhece, é a nossa própria essência. Concluindo, a unidade da igreja é uma realidade sobrenatural, espiritual e universal. Porém, é vivida de forma pessoal, relacional e visível na igreja local. É sobre esse assunto aqui. Vamos agora estreitar. A gente falou sobre unidade, em termos gerais. E como que isso acontece na igreja local? Como isso acontece na nossa igreja? Eu vi aqui que tem bastante irmãos, de bastante igreja. Como é que a gente pega isso e aplica lá na nossa comunidade? É o que Paulo está falando aos Efésios. E nos versos de 1 a 3, Paulo vai destacar o seguinte, que a unidade ela precisa do seu esforço para ser preservada. A unidade precisa do seu esforço para ser preservada. Meus irmãos, sabiam que nós não criamos a unidade? Nós não fazemos a unidade, nós preservamos ela. Todos somos um em Cristo. É Ele que fez isso, não somos nós. Foi Ele quem chamou os povos de todos os lugares, de todas as raças e nações. É Ele, a igreja não cria unidade, ela preserva. Nós precisamos trabalhar para que a unidade se mantenha. Nós precisamos manter essa unidade e para manter, ela exige de nós esforço. A unidade, ela existe pela obra de Cristo na cruz, mas ela é preservada pelo nosso esforço. Olha os versos de 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo está se localizando, Paulo está dizendo para onde ele estava, ele está preso por causa do Senhor, mas também é um prisioneiro do Senhor, porque ele se rende à autoridade do Senhor. Ele diz, olha, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação e a que foram chamados, que toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade no espírito do vínculo da paz. Vamos começar esse. Primeiro, meus irmãos, Paulo faz um pedido. Peço para vocês, igreja. Ele está colocando ali, olha para mim, eu sou um prisioneiro do Senhor, eu tenho algo a pedir para vocês, eu que estive com vocês, eu que plantei essa igreja, eu que preguei o evangelho, eu que ensinei vocês, eu estou pedindo algo, uma única coisa. Eu estou implorando a vocês, estou pedindo que vocês façam isso. E em segundo, ele diz, olha, o que ele pede? Que vocês vivam o modo digno dessa vocação. E o modo digno da vocação, o modo digno de viver a vida cristã, o modo digno da gente ser igreja, não é, primeiramente, uma lista de atitudes morais que ele vai nos apresentar. Não é uma lista de tarefas religiosas. Não é uma preocupação para como a gente vai viver neste mundo. Na verdade, é um modo digno da vida cristã, começa dentro da igreja de Cristo, e para isso é necessário suportar em amor.
Muitas vezes nós estamos focando numa lista de questões morais que são deveres e nós temos que ter. Outras vezes estamos focando numa lista de deveres religiosos que faz parte. E outras vezes estamos gastando energia nos preocupando com o mundo lá fora, mas não estamos vivendo o modo digno da nossa vocação dentro da igreja. Nós estamos falando sobre a unidade. Suportar em amor. Essa palavrinha suportar, ela é igual esse púlpito aqui, ó, esse palco. O que ele está fazendo com um carinha de 100 quilos em cima dele? Suportando. Ele aguenta pesado. Talvez se você colocar uma madeirinha mais fraca, o que acontece? Vocês vão rir do pastor. Eu pregava minha primeira igreja foi em Herculândia, e o batistério também era bem embaixo do púlpito, assim, tinha umas madeiras que seguravam. Eu pesava naquele negócio assim, ó, e a madeirinha fazia assim. Falei, cara, um dia esse negócio aqui vai dar ruim, vai dar muito ruim, porque ele não suporta. Suportar é resistir. Suportar é colocar o peso sobre você. E quando Paulo fala assim, suportar em amor, ele vai trazer algumas palavras a nós, que como é que nós falamos sobre esse amor. Nós brasileiros, a gente tem esse lado afetuoso, gentil, talvez latino, né, de ser muito parceiro, de ser muito afetuoso. Então a gente quando ouve a palavra amor, a gente só associa a ela uma coisa: tem que gostar do cara, tem que gostar dele, por isso é amor. Então a gente associa amor a gostar ou adorar, né? Então eu amo sorvete de chocolate, eu amo. Essa semana eu estou amando o São Paulo Futebol Clube, hein? Desculpe os Corinthians, mas eu estou gigante. Eu amo jogar futebol, eu amo a minha amiga, eu amo papai e mamãe, eu amo meu pet, eu amo dormir ouvindo. Então a gente usa o amor assim, sempre com coisa afetiva. E a palavrinha amor aqui, a palavrinha ágape, não é disso que ele está falando. Se ele falasse sobre suportar em amor o cara que você gosta, ele usaria a palavra filéu, que é filos, né, o amigo. E a gente suporta um amigo, na boa, não suporta? O cara é mala pra caraca. O cara mora na sua casa, o cara toma um café seu, você tem que repartir os sucrilhos com ele, a Nutella com ele. Você tem que... né, o cara... Mas meu filos, é meu amigo, mamãe. O que você não... eu vou andar com ele. Eu tinha amigos na moçada. O cara falava assim, vamos atravessar a cidade. Você atravessava a pé, no sol. Aí a mãe falava assim, vai lá no bar trazer 3 pão. Ah, mãe, eu? A gente tem essa ideia. Então, a palavra não é filos. A palavra é ágape. Ágape é aquilo que você faz por alguém que ela é incapaz de fazer de volta por você. Tá? Então, se você dá carona para um cara que não tem carro, ele vai te dar outra carona? Isso é ágape. Se você empresta dinheiro para um camarada que não tem condições de devolver, é ágape. Você não empresta, você dá. É assim que a palavra se coloca aqui. Como é que então a gente suporta em ágape, em amor? Primeira palavra que Paulo usa aqui é humildade. O modo digno da vida cristã é humildade. É interessante que lá nos tempos bíblicos, há 2000 anos atrás, no contexto da cultura greco-romana, humildade não era virtude, humildade era fraqueza. Se você falasse assim, aquele homem teve uma atitude humilde, o cara, não, ele não é homem. Porque ele deveria ter arrancado o fígado daquele cara. Eu não sei se humildade ainda é uma virtude hoje. Mas o que se quer dizer sobre humildade? Paulo está dizendo, olha, meus irmãos, não se sintam superiores a ninguém.
Suportar em amor significa, em primeiro lugar, eu não me sentir melhor que você. Não há uma razão para nós aqui nos sentirmos melhor do que o outro. Não há uma razão se você canta melhor, porque isso é um dom. Não há uma razão porque você tem uma condição de vida melhor, porque você trabalhou, mas ainda nós entendemos que isso é uma graça de Deus. Não há uma razão porque você tem uma família perfeita, porque ainda isso é graça de Deus. Não há razão porque você é bonitão, bonitona, porque isso ainda é graça de Deus. Não há razão porque você se sente mais inteligente que os outros, porque ainda isso é graça de Deus. Então não há razão alguma para eu me sentir melhor que você nessa noite. Humildade. A segunda palavra que Paulo usa é mansidão. E mansidão, meus irmãos, é não responder com ira, ou devolver com a mesma moeda. Mansidão é absorve o impacto. O cara te ofendeu, absorve o impacto. O cara, a pessoa não foi gentil com você, absorve o impacto. A pessoa não foi delicada, absorve. Isso é mansidão. A terceira palavra é longanimidade. E longanimidade é essa ideia do som que você está ouvindo. Uma coisa, não é só uma palavra comprida, né? Longa é uma palavra comprida, a longo. Seja tardio. Demore. Mas acima de tudo, persevere numa atitude. Então, Paulo nos coloca aqui 3 atitudes sobre suportar em amor: humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, não se sinta melhor do que eu, não devolva com a mesma moeda, e terceiro, mantenha essa atitude, mantenha essa atitude. Que assim, às vezes a gente, não, ouviu o sermão do pastor, domingo de manhã eu começo assim, 7 da manhã se acordou, a toalha está em cima da cama molhada, e a sua longanimidade demorou 15 segundos. A pessoa te falou um negócio, e a sua mansidão demorou 2 segundos e meio. O que você falou? Né? Então pensa o seguinte, como é que a gente suporta em amor? Humildade, mansidão e perseverança. Não se sinta melhor do que ninguém, não devolva na mesma moeda e persevere nessa atitude. Olha o verso 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo. Essa palavra, essa expressão, fazendo tudo, é esforço. Então a gente não é manter a unidade da igreja, não é uma atitude fácil. Suportar em amor não é fácil. Suportar em amor não é nossa, que coisa fácil, eu adoro isso. A pessoa me ofendeu, eu devolvo para ela eu mando para ela um buquê de flores. Olha, pastor, meu marido, ele pisou na bola comigo. O que você faz? Quando ele chega, eu faço uma jantinha que ele gosta, um arroz fresquinho, um feijãozinho gordo, um bifinho frito. Minha mulher pisou na bola comigo, estou bravo com ela gastou no cartão. O que você faz? Eu aumento o cartão, pastor. Não. É um esforço. Pensa nisso. Essa palavra aqui é usada na ideia de quem trabalha duro. É usada assim, olha, isso aqui não é uma coisa que acontece naturalmente na gente. Não é algo que é uma virtude nossa, que está em nós facilmente. Isso aqui é um esforço. E ele usa então a palavra preservar. Guardar ou proteger. Devemos ser diligentes em proteger essa unidade que Deus nos deu em Cristo. O que Paulo está dizendo para nós, o que a Escritura nos afirma, é que todos nós que estamos aqui nessa noite, está ouvindo Paulo pedir para nós, eu peço para vocês,
Vivam dignamente o chamado de vocês. Vivam a vida cristã de modo digno, com humildade, mansidão, com perseverança, suportando uns aos outros em amor, se esforçando para proteger a minha obra na cruz. Se Jesus te desse algo, você guardaria? Vamos pensar como que a gente guarda algumas coisas que nós amamos muito. Um bebezinho recém-nascido, como é que ele é guardado? Você já viu quando a gente pega um bebezinho que acabou de sair da maternidade, é enrolado enrola, protege do sol, protege da chuva, protege do vento, protege das bactérias, protege do ar, protege, a gente guarda. Até o nosso gesto afetivo é um gesto de proteger. E quando eu era moleque, minha mãe mandava eu trocar um cheque. Naquela época podia ser no banco, eu ia com 11 anos no banco, o cara trocava um cheque, sei lá, de 2.000, 3.000 reais, eu voltava com aquele dinheiro na barriga, segurando aqui, protegendo o dinheiro. Como é que você guarda as coisas que você ama na sua casa? Se você tem aquela louça bonita, você coloca ela em qualquer lugar, você dá para a criança brincar ou você protege? A unidade nós temos que proteger com o mesmo esforço que protegemos um filho, que protegemos um bem maravilhoso, que protegemos o nosso carro, que protegemos os nossos bens, porque ela foi conquistada pelo sangue de Cristo na cruz. Paulo continua, pelo vínculo da paz. Tem que apaziguar. A paz não é a ausência de um conflito, mas a paz é a pacificação de um conflito. Paz não é não haver divergências, mas paz é pacificar a divergência. Qual é a aplicação para nós nessa noite? O cristão deve se esforçar para preservar a comunhão que temos em Cristo. Eu quero ir para a segunda parte do sermão, e essa vai ser um pouquinho mais rápida, porque todo mundo amanhã cedo é crente e vai para a igreja, né? Então vamos rapidinho. A unidade da igreja é unidade na doutrina. Versos de 4 a 6, Paulo diz assim: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse texto, Efésios 4, de versos 4 e 6, ele é o fundamento para a unidade teológica da igreja universal e local. Toda a nossa teologia, toda a nossa base para o entendimento acerca da unidade na doutrina se fundamenta nesses versículos de 4 a 6 de Efésios. Quando pensamos na igreja de Cristo, em primeiro lugar temos que pensar que ela é uma igreja universal, global, mundial. Porque define a nossa fé no âmbito com todos os cristãos. Quando nós falamos da igreja de Cristo, nós falamos de todas as igrejas de Cristo, de todos os lugares, de todas as épocas e de todas as confissões. Essa é a igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo, ela tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só esperança. Ela também define a igreja no quesito local. Porque Paulo, ao escrever Efésios, aquela igreja está lendo isso. Aqueles irmãos estão lendo isso. Porque dentro daquela comunidade, havia uma ideia de que havia o batismo de Jesus e o de João. Que havia o Espírito ou Espíritos.
que havia uma diferença, uma distinção de fé, que havia uma distinção de salvação, que havia uma diferença entre o Deus Pai dos judeus e o Deus do gentio. E Paulo está dizendo para aqueles irmãos: espera aí, não é assim. Há um só, há uma única verdade. E isso tem que ser uma questão interna nossa. A igreja de Cristo, no seu âmbito local, ela precisa entender e precisa ter uma unidade doutrinária para prevalecer, para permanecer. Pois o que nos mantém unidos é uma mesma teologia. Há um só corpo, isso é, uma só igreja, mesmo que se manifeste em várias formas locais. Pense nisso. Há um só corpo, há uma só igreja, ainda que ela se manifeste em várias formas locais. E talvez, por exemplo, na nossa história batista, nós herdamos no início um culto produzido pela América do Norte e pela Europa. Tinha um estilo, um culto mais solene, mais sisudo, um culto mais ordeiro. Aí você pega um vídeo de uma igreja na África, você fala: rapaz, o que é isso? Aí se você for numa igreja na Ásia, aquele culto sem barulho, você fala: o que é isso? Me dá um sono desgramado, vou dormir aqui. O pastor falando manso, tranquilo. E tem a igreja do Brasil. E tem a igreja brasileira, que se manifesta em várias formas. Não é igual. Porque não é igual por conta dessa questão da localidade e da cultura, da sua manifestação. E o brasileiro é isso mesmo. O brasileiro, ele é meio europeu, ele é meio gringo, a gente gosta dos gringos. A gente gosta das coisas que eles fazem, gosta do filme, gosta do cheeseburger, gosta da Coca-Cola. A gente gosta. A gente gosta até do culto que eles produzem, da teologia que eles fazem. A gente gosta. Mas a gente é brasileiro, a gente também é um povo meio que quebra protocolos. Um dos grandes pastores americanos, Ed Stanley, ele prega o seu sermão, e o sermão dele é muito bem produzido e feito, mas um ano antes dele pregar o sermão já está escrito, pronto, e o cara que faz a ordem de culto já está trabalhando em cima do culto. Você imaginou isso? E pregar um sermão daqui a um ano, eu já esqueci. Eu preguei esse sermão aqui há algum tempo atrás, eu já esqueci. Fiquei olhando: nossa, o que eu falei aqui? Nem lembro mais. Mas é assim, eles são assim. É brasileiro, o cara me liga, né? Fala assim: o que você vai pregar hoje à tarde, hoje à noite, no domingo de manhã? Fala assim: por que não, que eu estou querendo saber também para eu pregar igual. Mas é o brasileiro, a nossa cultura, nosso jeito. A gente acha, por exemplo, que o Espírito Santo ele age no improviso. Para de pensar assim, hein? Mas vamos pensar um pouquinho no que Paulo está afirmando. Primeiro, há uma só igreja, há um só corpo. Não existem várias igrejas nessa noite aqui, é uma só igreja. Se a trombeta ressoar, ele não vai ressoar, pá, sobe o batista, pá, sobe o presbiteriano, pá, não vai fazer isso. Quando ela ressoar, vai subir uma igreja, a de Cristo. Se você faz parte dessa igreja, você está numa igreja local neste momento. Então, segundo, há uma só fé, um só Deus, um só Senhor. Isso é uma mesma declaração de fé. Nós precisamos ser coerentes naquilo que nós cremos de forma única, ou na mesma unidade. Há uma mesma fé, um só batismo, uma mesma afirmação de fé. Numa mesma fé, numa mesma convicção, numa mesma esperança. Porque isso é o que nós somos. Nós não temos essa questão: o meu Deus é maior que o seu Deus.
Você não ouve crente falar isso de vez em quando? Ah, como assim? Então existem dois deuses? Não, não existe. Existe um Deus, do qual você pode ser mais fiel do que eu, mais apaixonado do que eu, mas ele, o seu Deus, não é maior do que o meu Deus, porque há um só Deus. Fé não é emoção. Paulo não está dizendo a emoção, porque a gente tem um coração, alguns irmãos são mais otimistas, outros são mais pessimistas. Tem aquele irmão que, eu tenho fé, pastor, tenho fé que vai dar certo. E tem aquele irmão que fala, pastor, você tem certeza que isso vai dar certo? Geralmente é o tesoureiro. É o tesoureiro, porque quando nós dormimos, ele fica acordado lá. Eu sou pastor há um tempinho assim, você faz uma reunião, todo mundo da liderança levanta a mão, e o tesoureiro, que o tesoureiro fala assim, meu Deus, vai ter dinheiro para tudo isso? A fé, a gente tem essa coisa de dizer, a fé é uma questão otimista, né? Tem que ter fé. A fé aqui não é otimismo, não é emoção, é no que você crê. É no que você afirma ser uma pessoa crente. Então vamos lá. Você crê num Deus Criador, sim ou não? Sim. Então vamos mudar. Você crê num Deus, vamos falar, responder com amém. Você crê num Deus Criador? Então, amém. Vamos lá, amém. Você crê num Deus Criador? Amém. Você crê num Deus que sustenta a criação? Você crê num Deus poderoso? Você crê num Deus presente aqui, presente lá, em todo lugar? Você crê num Deus que sabe todas as coisas? Você crê num Deus que conduz a história? Muito bem. Você crê que o homem está caído em relação a esse Deus? Você crê que esse homem está miseravelmente caído no seu próprio pecado? Você crê que esse homem não tem solução sociológica, psicológica, financeira, emocional, medicinal para a vida dele que não seja o próprio Deus? Você crê que esse Deus habitou entre nós? Você crê que esse Deus foi um ser humano como nós? Você crê que esse Deus sofreu como nós? Você crê que esse Deus que viveu entre nós foi condenado na cruz? Você crê que ele morreu? Você crê que ele ressuscitou? Você crê que ele está à direita de Deus? Você crê que ele é Senhor? Você crê que ele reina? Você crê que ele um dia voltará? Você crê que subirá com ele? Melhorou. Você crê que ele está lá, mas ele está presente em nós porque ele nos deixou o Paracletos, o Espírito Santo? Você crê que foi ele que fez a obra na sua vida, não você? Somos uma mesma fé. A partir do momento que você fala assim, que Cristo não viveu aqui, é uma ideia humana, você vai romper com a mesma fé. Nós temos uma mesma esperança. Quem crê na vida eterna? Quem crê que existe um céu? Quem crê que a ressurreição dos mortos? Quem crê que nós um dia chegaremos ao fim nessa história terrena e viveremos uma eternidade celeste? Então nós temos a mesma esperança. A mesma esperança. Pensam o seguinte. Quero fazer uma aplicação acerca deste ponto. Mantenham-se alinhados com a doutrina da sua igreja. Muitas vezes, para a gente terminar esse ponto, a gente está brigando por coisas periféricas. Isso é um ponto. Quem era batista aqui nos anos 80, levanta a mão. Tem uns antigos aqui. Mas você era criança, né? Você não lembra disso. Mas nos anos 80, aquilo ali era o santo sacro piano. Para vocês terem uma ideia de como isso era sério, quando o pastor fazia um concílio ao ministério pastoral, ordenação, perguntava-se, a Bíblia é inspirada por Deus? Sim. E o cantor cristão? Idem. Você tem ideia de como isso é sério, não é brincadeira. Isso aqui,
gerou amargura no coração de muitos, resistência, briga, divisão, conflito, pastor saindo, né, com camisa rasgada, diácono com o cabelo, né, desarrumado, irmãs com o colar arrebentado. Eu peguei assim o finalzinho desse foguete, tá, dessa briga. Mas, por exemplo, eu acho que muitos passaram por isso. Quando cantava cantor cristão, os jovens não cantavam. E quando cantava a banda, os velhos não cantavam. O negócio havia uma divisão tão grande na igreja, que você cantava 6 músicas do cantor cristão, aí lá no boletim da igreja, momento de louvor. Como assim, você está cantando desde a hora que aí tem um momento de louvor? Não é a mesma coisa? Porque havia essa divisão. Que coisa boba pensar nisso hoje, né? Que coisa triste ter brigado por uma coisa que hoje nos faz falta, que é um bom culto ao piano, e como nos faz bem um bom culto com tantos jovens cantando e tocando, e a gente adorando junto, como foi hoje à noite. Há outras besteiras que a gente briga na igreja. Coisas, porque aquela irmã, porque aquele irmão do bigode grosso, pastor, quando fulano fala lá na frente, eu não gosto. Eu não queria que fosse assim. Meus irmãos, vamos voltar para o sermão de hoje? Esforcem-se para viver em unidade. E vamos lutar pela nossa fé. Luta por isso. Guarda no seu coração nessa noite. Primeiro, igrejas que prevalecem, perseveram na unidade. E a pergunta que eu tenho para você, meu irmão, você está se esforçando para isso? Você está lutando para que a Igreja Batista em Adamantina, ela permaneça unida? Você tem um foquinho de discussão aqui, você está fazendo o quê? Você está indo lá jogar gasolina naquela briga, ou você está indo lá manter o vínculo da paz? Você está chateado porque um irmão canta e você não canta? Porque você se acha melhor cantor do que ele? Mantenha a sua humildade. Cara, esse irmão é chato? Ele é chato mesmo. Tem irmão chato, cara. Puxa aquilo a vida. Mas Jesus morreu por ele, não foi você. No céu você pergunta, por quê? Aguenta, seja manso. Seja manso. Pastor, está difícil. Persevera mais um pouco. Porque não existe nada mais digno do que mantermos aquilo que foi conquistado pelo sangue de Cristo na cruz. Então eu vou perguntar de novo. Você está se esforçando para manter a unidade da sua igreja? Lute por ela. Porque se essa igreja aqui estará aqui, daqui 25 anos, que eu venho aqui pregar no centenário, está anotado, põe a foto, revitaliza a foto. Uma coisa vai exigir de nós, unidade. E para ter unidade, esforço. Segundo, guarda no seu coração. Guarda no seu coração. Igrejas que prevalecem, lutam pela a unidade da doutrina. Lutam por isso. Nós temos que lutar por nossa fé, para nos mantermos alinhados na mesma fé, no mesmo Senhor, no mesmo batismo, na mesma esperança, na mesma igreja. Nós temos que lutar por isso, porque isso é que traz alegria. É isso que dignifica a vida cristã. É por isso que Jesus orou. É por isso que o mundo nos conhece. E é isso que nós somos. Amém? Que Deus nos abençoe. Um bom sábado para vocês. E é para aqueles que estiverem conosco amanhã de manhã. Temos uma manhã abençoada e um domingo abençoado. Pastor? Vamos orar?
Pai, nós engrandecemos o Teu nome, nós Te adoramos pela Tua palavra tão maravilhosa, Pai, que foi pregada e encontrou guarida em nossos corações, Pai. Muito obrigado. Que possamos rever o nosso conceito de unidade e viver esta unidade que foi pregada e falada, ó Pai, aos nossos corações. Ajuda-nos. Obrigado pela vida do Teu servo. Continue, ó Pai querido, trabalhando em seu coração para que amanhã nós possamos ouvir a Tua palavra e que sejamos também impactados, assim como à noite. Abençoe sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Tem um cântico, ele falou sobre unidade, e tem um cântico bem antiguinho, que ele fala assim: somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Quem conhece? Levanta a mão. Ixi, tem bastante gente aqui da época, né? Diz assim: somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Amém? Pegou aí? Só a capela, não é só para a gente ouvir. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os amados irmãos. Lembrando que nós temos ali uma recepção, tá bom? Para todos os irmãos que aqui estão. E eu quero agradecer a todos os irmãos, pastores que estão. Os pastores, coloquem em pé, por favor, quem está conosco aqui. Todos os pastores. Tem um vídeo, né? Ah, então tá bom. Obrigado pela presença de todos vocês. Que o Senhor abençoe e guarde. E nós vamos ver um vídeo. Amém?